No Brasil, a gente tem uma palavra para isso. A palavra borogodó, ela fala justamente sobre esse magnetismo, né, essa troca, essa conexão, essa capacidade de responder no improviso, né. Tem muito a ver com essa capacidade de adaptação de um jeito bom, de um jeito que pulsa, de um jeito que não é perfeito, mas que responde, né, como numa dança. Você responde ao movimento e você vai criando e construindo conforme a música toca. Borogodó tem muito a ver com isso, né, com essa cultura do improviso que traz conexões únicas, que traz resultados surpreendentes e que gera conexão com as pessoas, né, porque essa parte sensível é justamente onde a gente se conecta com os outros. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braverman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia: mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. Hoje tive o prazer de conversar com Laila Rother, gerente global de design na Tátil, uma das agências brasileiras de maior destaque no cenário internacional. A Tátil tem 35 anos de história e se destaca pelo profundo compromisso com a sustentabilidade desde sua origem. Neste episódio, Laila compartilha como o contexto brasileiro de diversidade e improviso moldou uma maneira única de fazer design. Também discutimos os desafios particulares que os designers brasileiros enfrentam ao criar com recursos limitados. Hoje, com vocês, Laila Rother. Eu sou a Laila Rother, sou brasileira, trabalho hoje como gerente de design na Tátil, que é uma das agências brasileiras de maior destaque no Brasil e no mundo. Orgulhosamente sou do Paraná, do interior do país, e estou muito feliz de participar aqui contigo hoje. Laila, qual é o superpoder criativo que tem como agência brasileira? Que vantagem lhes dá ser de onde sou? Nosso superpoder está muito enraizado na capacidade de metabolizar ideias, através de uma lente de design que funde intuição, que funde clareza estratégica e inteligência emocional, porque a gente procura sempre ler os sinais da cultura, do ambiente, das necessidades das pessoas e da essência dessas marcas com quem a gente trabalha, para tentar gerar identidades vivas, né, que realmente vão ressoar. É essa mistura, né, de muitas coisas, de muitos pontos de vista, tá muito enraizado na cultura brasileira, que se a gente tivesse que resumir em uma palavra, a palavra é justamente diversidade. O nosso lugar de potência, né, que é o lugar onde a gente melhor se encontra, é justamente esse espaço onde a gente consegue gerar impacto significativo, né, para diferentes públicos a partir dessa leitura do que essa marca é de verdade e como que a gente traz a lente do design a serviço dela, e não tentando construir uma marca que é desejável pelo que ela não é, né. Então essa originalidade pela origem, a gente fala muito sobre isso aqui na Tati, né, que tem a ver com encontrar a autenticidade na sua história, na sua origem e no seu lugar, né. Estamos no Brasil, essas são algumas das formas pelas quais a gente busca usar mesmo a nossa essência para nos impulsionar. Como o contexto brasileiro, social e cultural afeta seu design? A cultura brasileira, ela acaba inevitavelmente nos influenciando pela necessidade do improviso, porque isso está muito na nossa cultura
na nossa essência. Improvisar, pensar as coisas de um jeito fora do padrão, fora de um fluxo muito estruturado. Isso faz muito parte da essência do brasileiro. E isso não é um problema, né, não é uma fraqueza. Quando a gente é forçado a pensar fora, né, do script, geralmente é onde boas ideias, ideias mais inovadoras surgem. Então o brasileiro é muito bom nisso, em resolver problemas complexos, porque como nós somos inquietos, a gente procura sempre encontrar uma forma de fazer, não aconteça o que acontecer. Então, essa cultura que ela é diversa, ela está muito enraizada em encontrar soluções com os recursos que você tiver, ela acaba moldando muito a trajetória de um profissional, porque acaba que a gente vira muito diverso. Então eu, né, pessoalmente, a Laila é uma designer multi. Eu já tive que fazer fotografia, já tive que fazer direção de arte, já tive que fazer redação, já tive que fazer planejamento, já fui empreendedora. Então, essa necessidade de navegar por várias áreas, de navegar por várias especialidades, moldou muito a minha abordagem ao design. Então, eu vejo o design de uma forma muito abrangente e não de uma forma fechada. Nunca estou olhando só para estética, só para forma. Estou sempre olhando para aquilo como algo global, pensando no impacto, pensando em como que aquilo vai se realizar depois na vida prática. Essa influência da cultura brasileira ser diversa e estar muito enraizada no improviso, leva a gente a ser mais completo e a olhar para o design com uma abordagem mais ampla. A Tátil tem em comum dos seus princípios ter uma cultura viva, né, ser uma agência viva, ser uma marca viva. E por que viva? Porque é isso, tá respondendo e se adaptando o tempo todo ao contexto, né, o contexto socioeconômico brasileiro é um contexto muito instável. E nós estamos mais uma vez num contexto, de muita instabilidade, de muita incerteza, e é sempre difícil navegar por mares onde você não está enxergando muito à frente. Então esse cenário de incerteza exige de nós essa adaptação constante, essa flexibilidade, de às vezes você está indo numa direção muito certa e de repente você tem que voltar, repensar, se reinventar, se flexibilizar, encontrar um outro caminho. Isso é muito forte na cultura da Tátil, e eu acho que isso tem muito a ver com a cultura brasileira também, né. E também uma cultura de experimentação. Esse improviso não só como uma resposta a não ter os recursos, né, improviso não é só sobre isso, mas é sobre realmente estar preparado a responder de uma forma sensível aos desafios que vêm. O improvisar do brasileiro tem a ver com isso, com conseguir sentir, né, o que está acontecendo ao seu redor, de conseguir responder de uma forma que ela é orgânica, que ela é natural, que ela é viva e que ela está muito ligada nesse conhecimento empírico do dia a dia. E aí disso, às vezes, saem soluções, se a gente estivesse num processo super estruturado, super rígido, talvez racionalizando demais, a gente não teria esse resultado tão criativo. No Brasil, a gente tem uma palavra para isso, a palavra borogodó, ela fala justamente sobre esse magnetismo, né, essa troca, essa conexão, essa capacidade de responder no improviso, né. Tem muito a ver com essa capacidade de adaptação de um jeito bom, de um jeito que pulsa, de um jeito que não é perfeito, mas que responde, né, como numa dança. Você responde ao movimento e você vai criando e construindo, conforme a música toca. Borogodó tem muito a ver com isso, né, com essa cultura do improviso que traz conexões únicas, que traz resultados surpreendentes e que gera conexão com as pessoas, né, porque essa parte sensível é justamente onde a gente se conecta com os outros. O que faz o design de embalagem do Brasil e, em particular, o da sua agência ser diferente do restante da América Latina e do mundo? Nós temos muitos trabalhos de embalagem na Tátil, tanto para clientes brasileiros quanto para clientes internacionais.
E uma coisa que nós vemos, né, e que está muito conectada com a origem da Tátil lá há 35 anos atrás, é uma preocupação muito grande com sustentabilidade, desde sempre. Isso está na essência da Tátil, e a gente vê muitos trabalhos de embalagem que estão muito preocupadas já com essa questão de materiais que são sustentáveis, de um processo circular, que respeita a natureza, que se conecta e que também se inspira na natureza. Isso é muito particular dos nossos trabalhos de embalagem. Nós atendemos uma marca brasileira que se chama Natura, que é uma marca de cosméticos que tem trabalhos incríveis, junto inclusive com as comunidades da Amazônia, utiliza muito ingredientes amazônicos, ingredientes de diferentes lugares do Brasil. E nós estamos, né, numa parceria de longo prazo com eles já, fazendo um trabalho há muitos anos. E tem muitos exemplos de embalagens que nós já criamos para a Natura, por exemplo, que estão conectados com essa origem de sustentabilidade, mas que também se conectam com a natureza de uma forma mais ampla. Então, em que o próprio processo criativo, o próprio formato da embalagem está inspirada, por exemplo, nos veios do rio. E isso não vem de uma observação distante, né. As nossas equipes vão, né, para esses lugares, ficam lá por um tempo. A gente tem muito uma forma de pensar que é fazer com e não fazer para. Então fazer com significa entrar no rio. Se você está fazendo a embalagem de um perfume que se chama Rio, que está inspirado nessa cultura da água da Amazônia, então você tem que ir lá e entrar no rio, viver aquilo, conversar com as comunidades que vivem em torno daquele rio, para realmente conseguir traduzir essa essência de uma forma original, né, olhando para isso de perto. Então, eu acho que isso torna muito único as embalagens que a Tati já criou ao longo desses 35 anos, essa preocupação com a sustentabilidade, então esse olhar para a natureza de um ponto de vista da preservação da natureza, mas também um olhar para a natureza como inspiração, como proximidade, né, e até de pensar em como que a natureza resolve problemas, né, muitas vezes nos inspira também em como que essas embalagens podem oferecer soluções, né, inspirando mesmo na lógica natural, que é uma lógica ancestral, né, e imbatível. Nós, enquanto seres humanos, ainda temos muito caminho pela frente para conseguir dar boas soluções, como as soluções que a própria natureza nos dá e nos deu desde sempre. Laila, se você tivesse que escolher um projeto emblemático de sua agência que melhor representasse a essência do design brasileiro, qual seria e por quê? Eu poderia citar o projeto do Rio Carnaval, que é um projeto que exibe muito bem esse princípio do fazer com e não fazer para, porque é um projeto muito monumental, né, de uma grande responsabilidade, que é representar a identidade de uma das expressões culturais mais representativas do nosso país e também uma das maiores do mundo, que é o carnaval. E é um projeto em que a Tati foi realmente ouvir primeiro todas as pessoas que estavam envolvidas com essa manifestação, foi na escola de samba, conversou com centenas de pessoas, ouviu muitos pontos de vista para encontrar quais eram esses simbolismos, quais eram esses elementos que poderiam representar o carnaval. E a resposta é justamente de que existe, claro, a bandeira, encontra-se a bandeira como esse elemento que representa o carnaval, a partir dessa pesquisa, mas ela não é uma bandeira única, ela é uma bandeira múltipla. Ela é uma bandeira que assume as cores das diferentes escolas de samba e que assume os movimentos, né, distintos que existem nessa manifestação cultural. Então é literalmente uma identidade viva. Por ela ser viva, eu acho que ela representa muito bem a nossa cultura, porque a nossa cultura é viva, é essa cultura de ir fazer junto, de ir entender as pessoas para quem a gente está produzindo e de criar identidades que não sejam fechadas, que não sejam rígidas, mas que também tenham espaço para continuar crescendo, né. O projeto do Rio Carnaval, a cada ano a gente trabalha um pouco mais nele. Esse ano, por exemplo, foram incorporados novos elementos à identidade que já tinha sido criada, então ela é literalmente viva, né, ela tem essa abertura e ela foi pensada dessa maneira, não é uma identidade que você vai simplesmente
colocando novos tijolos em cima dessa parede, né, que você vai só construindo, você literalmente vai interagindo e crescendo como um ser vivo, né. A gente não cresce de uma forma linear, a gente cresce de uma forma orgânica. Então eu acho que esse trabalho reflete muito bem a nossa cultura por causa dessa organicidade que ele tem. Se sua agência fosse uma paisagem, que paisagem seria e por quê? Se a Tátil fosse uma paisagem, seria a floresta amazônica, sem sombra de dúvida. Com todas as suas trocas, as suas simbioses, o seu poder de adaptação, de renovação e a sua exuberância, porque aqui a gente valoriza muito essa exuberância, o brilho criativo, e eu acho que a floresta nos fala muito sobre isso, a diversidade de cores, de espécie, toda a diversidade de vida que pode existir e ser abraçada por essa floresta. Quais desafios únicos designers no Brasil enfrentam que não existem noutros lugares? Designers brasileiros enfrentam muitos desafios ligados à limitação de recursos que nós temos. O Brasil tem dimensões continentais, nós temos grandes agências localizadas nos grandes centros, né, como é o caso da Tati e de várias outras agências que brilham, inclusive no cenário internacional, mas nós também temos uma realidade de muitos pequenos escritórios, de muitos designers que são empreendedores individuais, trabalham sozinhos, são freelancer, e que trabalham com marcas pequenas, empresas pequenas, dentro dos seus contextos locais e muito diversos. Então, eu diria que o designer brasileiro enfrenta muitos desafios de conseguir trazer originalidade, criatividade na resolução de problemas sem ter recursos. É muito raro, se a gente for pegar a maioria do contexto do design brasileiro, você ter recursos para fazer uma tipografia exclusiva para aquele seu projeto de branding, você contratar um fotógrafo para fazer o ensaio fotográfico da marca, ou você até contratar um ilustrador para fazer as ilustrações daquela embalagem. Essa é uma realidade dos maiores escritórios e dos maiores clientes das grandes marcas, mas não é a realidade da maioria dos designers brasileiros, que não estão trabalhando nesses lugares. Então isso é um desafio, que é você conseguir fazer um design relevante para as empresas e também para a comunidade do design, que eu acho que todo designer quer fazer algo que seja relevante para a sua comunidade, que seja premiado, por exemplo, que seja visto pelos pares como algo relevante. E é muito difícil conseguir atender a esses 3 critérios: fazer um bom design para o cliente, fazer um bom design para a comunidade, fazer um bom design que seja premiado, que seja reconhecido, quando você não tem recursos e quando você não está trabalhando com uma grande marca. Então isso desafia a nossa criatividade num outro nível e nos leva, inclusive, a trazer soluções que são inusitadas. Voltando à questão do improviso, né. Muitas vezes você tem que fazer a sua própria foto, você tem que chamar um amigo para ajudar a desenhar a tipografia, ou você vai convidar um outro designer que você conhece para fazer uma parceria, para fazer aquela ilustração, ou você mesmo vai ter que aprender e desenvolver aquela habilidade para aquele projeto. Eu acho que essa necessidade de estar sempre aprendendo coisas novas e de estar sempre respondendo com algum recurso, o que você conseguir, é um desafio muito real para o design brasileiro e eu acho que a gente responde muito bem a isso, porque a gente vê soluções, muito criativas, muito inovadoras que vêm desses lugares, não estão num lugar de recursos limitados, não estão num lugar de grandes marcas. Nós inclusive vimos muito isso agora no final do ano passado, na Bienal Brasileira de Design, em que a gente tem uma presença muito grande desses projetos, que são de pequena escala, que foram feitos para pequenos clientes, e que conseguiram trazer uma lente de design muito única. Essa criatividade do brasileiro, ela é muito marcante. Como mudou a percepção internacional do design brasileiro desde que começou a trabalhar na indústria? Talvez, há alguns anos atrás, o mercado internacional ainda olhava para o Brasil de uma forma como um design menor, como um design
que respondia a um contexto desafiador e que, portanto, era daquela forma. Nos últimos anos, eu sinto uma valorização dessas habilidades únicas que o design brasileiro tem. Acho que o borogodó, essa palavra que sintetiza essa capacidade de improvisar, esse gingado, ela tem sido muito valorizada, porque as marcas estão percebendo o quanto esse dinamismo é importante e necessário, não importa onde se esteja. Então, na Tátil, a gente vê muitas marcas internacionais valorizando muito o nosso trabalho pela nossa capacidade de dinamismo, de adaptação, de flexibilidade e de conseguir trazer o brilho criativo, mesmo nesse cenário, né. Então, a gente consegue juntar precisão estratégica com brilho criativo, mas dentro de um processo que ele é vivo, que ele é dinâmico. Eu diria que o mercado internacional, nos últimos anos, olha com mais valorização para o trabalho que é feito no Brasil e entende que a gente tem de oferecer esse nosso dinamismo como algo que tem muito a somar para as marcas. Mas ainda temos um longo percurso de tentar trazer um olhar menos caricato do Brasil e de todos os países da América Latina. Ainda existe uma ideia muito caricata do que é a cultura brasileira e a cultura latina como um todo. E eu acho muito importante esse trabalho de internacionalização das agências como um todo, não só brasileiras, né, e valorização do trabalho de design da América do Sul, porque leva para o mundo um pouco essa quebra da caricatura. De perceber que nós somos capazes de fazer design contemporâneo, design estratégico, design de um nível de refinamento elevadíssimo, assim como qualquer outra agência do mundo. Laila, qual a tática de design que sempre funcionou? Sua arma secreta? Eu acho que eu não tenho essa ferramenta recorrente, porque a cada projeto sempre tem uma coisa nova. E isso é muito impressionante, até pensar sobre isso aqui falando com você, porque a cada desafio que chega, ele traz uma coisa nova, por mais que seja um segmento que você já trabalhou, ou um tipo de projeto que você já fez 1000 vezes, já fiz embalagem centenas de vezes. Aquela embalagem vai trazer algo de diferente, seja a composição da equipe que eu tenho naquele momento, o perfil das pessoas que estão trabalhando comigo, o próprio perfil do cliente que está chegando, o tempo que eu tenho, as condições que eu tenho. Os projetos, eles são muito feitos sob medida mesmo, e o processo criativo ele responde a essa necessidade. Então, muitas vezes o jeito de fazer, ele acaba dando voltas. Então, normalmente eu faria uma pesquisa exploratória. Uma pesquisa exploratória é uma coisa sempre boa, sempre funciona no começo? Nem sempre, às vezes eu não tenho tempo para fazer aquela pesquisa super detalhada que eu faria, então eu vou ter que sair na rua e coletar umas impressões, eu vou ter que usar o produto, eu vou ter que improvisar, fazer de um outro jeito, e eu vou conseguir ter um resultado de percepção daquela marca dessa forma. Então não acho que tenha uma tática que funciona sempre, a não ser a tática de se permitir reinventar o processo toda vez. Essa acho que é a tática. É poder variar, é entender que não precisa estar, engessado, não precisa estar fechado. A gente pode ter resultados incríveis por meio de processos diferentes. Qual o próximo grande aporte da América Latina ao design global? Eu espero que a gente possa ter uma contribuição significativa em caráter de sustentabilidade, porque é uma coisa que o mundo precisa muito. A nossa existência nesse planeta ela está ameaçada, e eu não vejo países como a Europa ou como os Estados Unidos liderando essa conversa no ritmo necessário. Então eu tenho esperança que nós, né, com as nossas características únicas, com a nossa conexão com a natureza, com a nossa capacidade de dinamismo e de reinvenção, a gente possa trazer soluções inovadoras, soluções que ainda não foram pensadas para a sustentabilidade. Eu tenho essa esperança.
Laila, poderia enviar uma mensagem motivadora aos colegas europeus sobre o potencial de colaboração entre nossas culturas de design? Quando a gente tem equipes com perfis diferentes e complementares, é onde a gente tem resultados incríveis. Então eu vejo, quando a gente tem a colaboração de designers que já têm uma cultura mais racional, muito voltada para técnica, para teoria, e a gente junta isso com designers que têm capacidade de reinvenção, capacidade de dinamismo, capacidade de empatia com os outros, capacidade sensível, né, de sensibilidade, a gente tem resultados incríveis. Então eu vejo muito essa colaboração entre diferentes perfis dessa forma. Eu diria que é muito bom trabalhar com quem pensa diferente e tem uma cultura diferente, porque isso fortalece inclusive a nossa própria forma de pensar. Leila, às vezes duvido se os designers brasileiros se sentem parte da América Latina. O que você pensa disso? Somos, mas eu sinto que existe uma desconexão. Hum, Sim, o brasileiro tende a não se sentir muito latino, o que é muito estranho, porque somos, mas justamente por causa dessas diferenças de língua e lengua. até de algumas diferenças culturais também que existem. Acho que o brasileiro não se encaixa muito bem no contexto latino-americano e deveria, porque eu Hum, vejo que nós temos muitas trocas e conexões também para além da superfície. sim, Aquilo que eu te falei sobre o olhar estrangeiro, talvez essa tendência da Europa olhar para a Latinoamérica de uma forma superficial, talvez até o brasileiro esteja olhando para a América Latina de uma forma superficial e não encontrando com tanta facilidade esses pontos de conexão. Eu vejo como um desafio. Eu sinto que muitas vezes aqui no Brasil, designers têm muito hábito de buscar referências de grandes escritórios americanos, de grandes escritórios europeus, e quem está olhando para os projetos lindos que estão sendo feitos aqui do lado, né, nos nossos vizinhos. Se você me perguntar: "Ah, Laila, cite um escritório europeu que você adora", eu cito vários. Agora me pergunte: "Cite um escritório argentino que você adora", eu não conheço pelo nome. Eu vou ter que olhar no meu caderno, eu não tenho na minha memória. Isso é algo que a gente precisa reverter, então é muito sim. bom esse corte que você está fazendo. Laila, te proponho um jogo. Vou te fazer perguntas curtas e você responde brevemente. Que ritmo ou estilo musical melhor representa seu processo criativo e por quê? Eu acho que o samba representa muito bem o processo criativo. O samba é muito sobre improviso, é muito sobre troca com o outro e é muito sobre empatia também. Se o design do Brasil fosse uma comida, que prato seria? Arroz com feijão, muito versátil, provém energia, provém sabor, mas também serve para qualquer ocasião. Complete esta frase. A criatividade latino-americana é como. É como dançar, porque é como responder de uma forma poética, de uma forma amorosa e de uma forma sensível aos movimentos da outra pessoa. O que os designers europeus poderiam aprender com os latino-americanos? Poderiam aprender a sentir primeiro e significar depois. E o que nós poderíamos aprender com eles? Poderíamos aprender a valorizar ainda mais a história como base para qualquer criação, porque uma história rica consegue levar a gente para um futuro ainda mais criativo. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes. Te invito también a seguirme a través de la cuenta de Instagram y mi website branderman.design.
Suscríbete al podcast en tu app favorita para no perderte el próximo episodio de Branderman, el podcast en el que te propongo descubrir cómo lograr a través del diseño de packaging un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad.